Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena Jaworski, eu sou aluna do doutorado da professora Tilde e eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre a anatomia ecocardiográfica, ou seja, a anatomia do coração do ponto de vista ultrassonográfico. A ecocardiografia veterinária, ela é uma modalidade diagnóstica que permite a exploração de maneira dinâmica, tanto das câmaras cardíacas, ou seja, dos dois átrios e dos dois ventrículos, quanto das válvulas, as válvulas atrioventriculares e as válvulas semilunares, assim como o fluxo sanguíneo, né, que esse estudo ele foi possibilitado com a introdução do estudo Doppler, tanto colorido quanto espectral. E quando que a gente vai solicitar um exame ecocardiográfico? Nós vamos solicitar esse exame todas as vezes que a gente precisar visualizar a morfologia das estruturas cardíacas. Por exemplo, se fez um raio-x, o paciente ele tem uma cardiomegalia, né? Parece que o coração está bem grande lá no raio-x. Então, a gente vai fazer o exame ecocardiográfico para avaliar o tamanho das câmaras cardíacas, ver se realmente esse tamanho existe, se não é uma efusão pericárdica que está acontecendo ali, ver aonde é esse aumento, se é no átrio, se é no ventrículo. Através da avaliação ecocardiográfica, nós também conseguimos visualizar defeitos congênitos, como, por exemplo, uma estenose subaórtica, um PDA, ou defeitos adquiridos, como a endocardiose mitral, que é a doença que a gente mais escuta falar na rotina, ou outras doenças como até mesmo a endocardiose tricúspide. Além disso, além de avaliar a morfologia, nós vamos conseguir avaliar a função cardíaca, ou seja, como que esse coração ele está contraindo e como que esse coração ele está relaxando. Mas para a gente entender bem a anatomia ecocardiográfica e como funciona o exame ecocardiográfico, a gente tem que ter bem consolidado o estudo anatômico do coração, assim como a fisiologia cardíaca. Então, aqui eu trouxe de uma forma bem simples o que a gente precisa saber, né, a nível morfológico, para entender a aula de hoje, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem do coração, onde a gente consegue visualizar os dois átrios, aqui, e os dois ventrículos. Nessa imagem daqui, ele deu foco o quê? Nas válvulas atrioventriculares, e aqui a gente consegue ver uma válvula semilunar, que é a pulmonar. Já nessa imagem daqui, ele está mostrando o quê? Ele quer mostrar a sístole e a diástole, mas o que eu quero que vocês observem aqui é a presença das válvulas semilunares e das válvulas atrioventriculares, ou seja, quando a válvula atrioventricular ela está aberta, que é para o sangue passar do átrio para o ventrículo, essas válvulas semilunares ou aórtica e pulmonar, elas vão estar fechadas. Para quê? Para que esse sangue ele não extravase para esses componentes do sistema cardiovascular. E como que funciona esse bombeamento sanguíneo, né? O ciclo cardíaco, ele vai ser composto por dois momentos: a sístole, que é a contração, e a diástole, que vai ser o relaxamento. Na sístole, esse ventrículo ele vai contrair, ou seja, o ventrículo ele vai mandar o sangue para as válvulas semilunares. O ventrículo direito vai mandar para a artéria pulmonar, que vai levar esse sangue para o pulmão para ele ser oxigenado. Já o ventrículo esquerdo, ele vai mandar para a aorta, em que ela vai levar o sangue para cada pedacinho do nosso corpo para irrigar os nossos tecidos. Já a diástole, ela é o relaxamento ventricular, ou seja, é quando esse ventrículo ele vai se preparar para quê? Para receber novamente o sangue dos átrios, ok? E aqui nesse slide eu quero enfatizar para vocês o quanto é importante nós entendermos a direção do fluxo sanguíneo, né? Ou seja, a circulação pulmonar e a circulação corpórea, tá?
A partir do momento que esse ventrículo esquerdo ele vai contrair e ele vai ejetar o sangue para a aorta, né? Esse sangue ele vai irrigar, né? Através das artérias, arteríolas, todos os tecidos do corpo. Em seguida, esse sangue ele vai retornar para o coração. E esse sangue retorna para o coração através das veias cavas. Esse sangue ele vai cair através da veia cava no átrio direito, ele vai passar para o ventrículo direito, do ventrículo a válvula semilunar pulmonar, ela vai abrir, esse sangue vai para o pulmão, onde ele vai sofrer hematose, ou seja, ele vai ser oxigenado, e ele vai retornar para o coração através da veia pulmonar. Então, passando pela veia pulmonar, esse sangue ele vai cair dentro do átrio esquerdo, a válvula mitral, ela vai se abrir e esse sangue vai passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, seguindo para a aorta e começando todo o ciclo novamente. Isso, saber a direção desse fluxo sanguíneo, ela vai ser fundamental para a gente entender a anatomia cardíaca e como que o modo Doppler ele vai estudar a hemodinâmica do coração. Então, no exame ecocardiográfico, nós vamos utilizar tanto o modo B quanto o modo M. Modo B, de bidimensional, né? A gente vai avaliar toda a morfologia cardíaca. O modo M, do modo de movimento, ou seja, a gente vai avaliar as estruturas cardíacas de um modo monodimensional. E a gente vai ter também o modo Doppler, que o modo Doppler, nós vamos ter o Doppler espectral, que é o Doppler pulsado e contínuo, e o Doppler colorido, e a gente vai ter o Doppler tecidual, que eu vou explicar um pouco para vocês mais na frente. Falando um pouco do modo B, esse modo B, ele vai produzir imagens em tempo real da morfologia cardíaca. Aqui eu trouxe um corte para vocês, onde a gente vai conseguir visualizar os dois átrios do coração e os dois ventrículos. Eu vou repetir isso mais na frente, mas o que eu quero que vocês entendam é que o transdutor ele vai estar localizado aqui em cima. Ou seja, ele vai emitir os ecos nessa direção para o coração. E é por isso que a gente vê a imagem do coração invertida, ou seja, os átrios e os ventrículos. Já o modo Doppler, ele vai fornecer uma informação dinâmica sobre o fluxo sanguíneo. Ou seja, o eco ultrassonográfico, ele vai se chocar com as hemácias que vão estar dentro das câmaras cardíacas, dos vasos e das válvulas, e através dessa captação, né, do movimento das hemácias, eles vão falar para a gente como está esse fluxo cardíaco. Nós temos 3 modalidades, né, de Doppler, o Doppler espectral, colorido e o tecidual. E cada um, ele vai ter uma função específica, ok? O Doppler tecidual, que é essa primeira imagem aqui que eu trouxe para vocês, ele tem como função avaliar a velocidade do miocárdio em um ponto específico. Ou seja, ele vai ser uma avaliação quantitativa das velocidades do movimento da parede do coração ao longo do ciclo cardíaco. E essa modalidade Doppler, ela vai ser fundamental para a gente poder avaliar a função sistólica e diastólica do coração. Já o modo Doppler colorido, ele vai avaliar a direção do fluxo do sangue. Se você observar, a gente tem um mapa de cores, certo? Aqui vai estar o ultrassom, né, que vai emitir os ecos, e tudo que se afasta do coração, ele é azul. E o que se aproxima, ele é vermelho. Aí vamos começar a entender a anatomia cardíaca, tá? Nessa imagem, eu trouxe para vocês um corte
para a gente avaliar a artéria pulmonar, ou seja, essa estrutura aqui. Tá lembrado que eu falei que o certo é o quê? É o ventrículo direito, que vai estar localizado aqui, ele vai jogar o sangue, o quê? Para a artéria pulmonar, não é isso? Quando se afasta do transdutor, ele fica azul, que é isso aqui que a gente tá vendo. Mas nessa imagem a gente consegue visualizar o quê? Que tem um jato vermelho voltando. Ou seja, isso quer dizer que esse sangue ele tem uma regurgitação, ou seja, uma parte do sangue que está passando do ventrículo esquerdo do ventrículo direito, perdão, para a artéria pulmonar, um pouco desse sangue ele está voltando. E a gente consegue ter essa informação graças ao quê? Graças ao estudo do modo Doppler colorido. Aqui eu trouxe dois tipos de Doppler espectrais, que é o Doppler pulsado e o Doppler contínuo. E aqui tem algumas observações que eu quero que vocês prestem atenção. Primeiro é o cursor, que é essa linha, né? Esse cursor, ele tem que estar sempre na direção do fluxo onde você quer avaliar, certo? E através dessas duas modalidades de Doppler, eu vou conseguir avaliar a velocidade desse sangue e avaliar a pressão que esse sangue está tendo ao passar no vaso. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção para entender esse tipo do Doppler, né? Tanto o pulsado quanto contínuo. Existe uma linha de base, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. E essa linha de base, ela vai indicar a velocidade. Eu quero que vocês observem que tem uns valores aqui, que é justamente a velocidade desse fluxo sanguíneo. Tudo que está abaixo da linha de base, certo? Ele está se afastando do transdutor, ou seja, é um fluxo negativo. E tudo que vai estar acima da linha de base, ele vai estar se aproximando do transdutor, né? Só lembrar o quê? Que o transdutor ele vai estar aqui em cima. Então, se está contra, está em sentido, né? Ele vai estar o quê? Se afastando. Se vai estar para cima, ele vai estar se aproximando. Outra coisa que eu quero que vocês observem, o Doppler pulsado, ele é um tipo de Doppler que a gente vai utilizar principalmente quando a gente vai avaliar fluxos mais rápidos. E ele vem de forma envelopada, ou seja, a gente vê o fluxo bem formado, diferente do Doppler contínuo, em que a gente vê o fluxo mais espalhado, vamos dizer assim. Então, tendo o entendimento disso, agora a gente vai entrar realmente de fato na anatomia morfológica e ecocardiográfica. Como eu falei anteriormente, a imagem do coração ela vai aparecer invertida quando a gente estiver estudando, fazendo essa avaliação ecocardiográfica. O posicionamento do transdutor, ele vai ser localizado nessa região, certo? Ou seja, no ápice cardíaco. Vão ser emitidas os ecos sonoros e a imagem que vai ser formada, né, vai ser dos ventrículos na parte de cima e dos átrios da parte de baixo. O que é que a gente consegue tirar dessa imagem também? A gente vê aqui o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito. Entre os átrios e os ventrículos, nós vamos ter as válvulas atrioventriculares. A válvula que vai estar entre o átrio esquerdo e entre o ventrículo esquerdo vai ser a válvula mitral. E a que vai estar entre o átrio direito e o ventrículo direito vai ser a tricúspide. Aqui do lado eu deixei um desenho esquemático para ficar mais fácil de vocês visualizarem. E o exame ecocardiográfico, a gente tem que entender que o coração, ele vai estar localizado na cavidade torácica, no mediastino médio, certo? Entre os pulmões. A gente vai ter aquele saco fibroso que eu falei, né? Que é o saco pericárdico.
Inicialmente, o paciente ele vai ser posicionado em decúbito lateral. Então, vai ser o decúbito lateral direito, a gente vai avaliar as estruturas desse lado, e depois a gente vai virar o paciente para o decúbito lateral esquerdo para poder avaliar as estruturas desse lado. O que eu quero que vocês relembrem é que essa ponta do coração, ela é chamada de ápice cardíaco. E essa parte de cima, ela vai ser chamada de base cardíaca. Entender essa nomenclatura vai ser importante para a gente entender o nome dos cortes que a gente vai realizar no exame ecocardiográfico. Então, como que vai ser? A gente vai posicionar o transdutor aqui, do lado do externo do paciente, certo? E a gente vai observar que esse nome, né, essa localização do lado do externo, ele vai gerar uma nomenclatura chamada paraexternal. Ou seja, tudo que é para é porque está próximo. Falando um pouco dos cortes pelo lado direito, a gente vai posicionar o transdutor aqui, como está mostrando essa imagem do livro da Penick. E aí a gente vai fazer 3 tipos de corte, tá? Vai fazer o corte longitudinal, o transversal e o paraexternal. Ok? O paraexternal, ele vai ser um tipo de corte transversal. Então, vamos lá. O primeiro, corte paraexternal direito, ou seja, ele vai estar do lado do externo, eixo longo, porque ele vai permitir a gente ver o coração nesse formato, né? E com 4 câmaras. Quais são essas câmaras? Os 2 átrios e os 2 ventrículos. Já o corte paraexternal direito, eixo longo 5 câmaras, a gente também vai ver o coração nesse sentido, só que a gente vai visualizar a aorta, diferente do longitudinal 4 câmaras. Já os cortes transversais é como se você pegasse o coração e você fatiasse ele. E aí você vai fazer um corte a nível de cada estrutura que você quer avaliar. Por exemplo, a gente vai ter o paraexternal direito, eixo curto, a nível dos músculos papilares. A gente vai ter a nível da válvula mitral, a nível da base cardíaca, né, que é essa parte aqui, que a gente vai avaliar o átrio esquerdo, a aorta, e a nível da saída do ventrículo direito. O corte paraexternal direito, eixo longo 4 câmaras, seria esse aqui que eu coloquei para vocês. Esse corte, ele é como demonstrado aqui no vídeo, certo? Onde a gente vai poder visualizar tanto a válvula mitral quanto a válvula tricúspide. A gente vai visualizar o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, o átrio direito, o ventrículo direito. E, adicionalmente, a gente consegue avaliar também o septo interventricular. Então, aqui eu coloquei uma imagem usando o modo Doppler colorido, porque eu quero justamente que vocês observem como que vai funcionar essa avaliação. Ou seja, eu vou pegar a minha caixa de cores, né, o meu box, vou colocar em cima da estrutura que eu quero avaliar, no caso eu coloquei aqui em cima do átrio esquerdo, e agora eu vou avaliar a direção do fluxo sanguíneo, tá? Lembrando que o ápice cardíaco, ele vai estar desse lado, então o transdutor, ele vai estar nessa posição, tá? O que eu quero que vocês observem, que à medida que o sangue passa do átrio para o ventrículo, ele vai ganhando uma coloração azul. Vamos lá. Ó, vermelho, azul, vermelho, azul. Isso é o que a gente espera de um exame ecocardiográfico. Já o corte paraexternal direito, eixo longo 5 câmaras, a gente vai poder visualizar os 2 átrios, né? O átrio direito ele está aqui escondido, os 2 ventrículos, mas a gente vai ver a aorta. Essa aqui é uma aorta aberta, tá? Mas tem como a gente ver ela mais fechada. O que eu quero chamar a atenção para esse corte é que esse corte ele vai
ser extremamente importante, principalmente quando a gente for avaliar a anatomia cardíaca do coração do gato. Por quê? O gato ele tem uma doença denominada cardiomiopatia hipertrófica, em que esses músculos cardíacos eles vão hipertrofiar. Então, esse corte ele vai permitir que eu faça a avaliação quantitativa da espessura do miocárdio, tanto da parede livre do ventrículo esquerdo, quanto do septo interventricular. Essa medida ela é tabelada de acordo com o peso e ela vai me dar uma informação se esse músculo cardíaco ele apresenta sinais de hipertrofia. E esse dado vai ser importante na hora de fechar o diagnóstico da cardiomiopatia hipertrófica. Esse corte aqui é o famoso cogumelo, né? Nome técnico, corte paraesternal direito, eixo curto a nível dos músculos papilares. O músculo papilar é essa estrutura que a gente visualiza aqui. Imagine que o coração ele está aqui e a gente fez um corte bem em cima do ventrículo esquerdo e virou ele assim. E qual a importância desse corte? Né? Esse corte ele vai permitir que a gente avalie tanto a espessura da parede ventricular na sístole, na diástole, mas também o diâmetro da cavidade ventricular. E essa avaliação, ela vai ser importante porque ela vai dar informações se tem hipertrofia ou não dessa parede, tá? Do septo interventricular e da parede livre. E também se existe uma hipertrofia, um aumento da cavidade ou uma redução da cavidade ventricular, ok? Que eu falei que isso é importante para a gente ver o quê? Se o ventrículo ele vai estar hipertrofiado. Aqui é uma demonstração do modo M, né? M de movimento. E aqui como eu realizo a mensuração das estruturas, né? Que a gente vai estar avaliando, que eu não vou entrar em detalhes nessa aula, tá? Já esse corte é o corte paraesternal direito da via de saída do ventrículo direito. Vocês lembram que eu falei que o ventrículo direito ele vai passar o sangue para a artéria pulmonar? Então, nesse corte, né, a gente observa o quê? O ventrículo direito aqui, a aorta, a artéria pulmonar e aqui a válvula pulmonar. E a gente vai observar a válvula pulmonar abrindo para o sangue passar nessa direção. Como mostra esse vídeo que ficou muito curto, infelizmente. Aqui eu consigo ver, por exemplo, se tem uma diminuição, né, desse lumen da artéria pulmonar, eu consigo ver se tem uma dilatação da artéria, eu consigo ver se a válvula ela está espessada, todas essas avaliações. E esse corte é o corte paraesternal direito eixo curto no nível da base cardíaca, ou seja, o coração ele está aqui, eu fiz o corte em cima. E aqui a gente consegue visualizar o átrio esquerdo, a aorta, em que através desse corte a gente vai fazer uma relação muito importante chamada relação átrio esquerdo-aorta, para a gente dizer se esse paciente ele já tem aumento do átrio esquerdo ou remodelamento cardíaco. A gente vai ver um pouco da artéria pulmonar, da válvula pulmonar e do átrio direito aqui bem no cantinho, tá? E esse aqui é o vídeo, né? Mostrando a imagem que a gente vai ver no momento do exame ecocardiográfico. Falando um pouco agora dos cortes pelo lado esquerdo, né? Eu listei aqui para você quais que são, mas eu vou falar para vocês dos principais, né? Assim como no lado direito a gente vai ter um corte que vai avaliar as 4 câmaras e as 5 câmaras, só que dessa vez esse corte ele vai ser chamado de corte apical. Por quê? Porque o transdutor ele vai ser colocado em direção ao ápice cardíaco. E nós temos também cortes craniais, né? Que é quando a gente vai direcionar o transdutor
em direção à cabeça. Através desse corte, eu vou conseguir ver a via de saída do ventrículo esquerdo, eu vou conseguir avaliar tanto o átrio direito como a válvula tricúspide. Inclusive, esse corte, ele é o corte de eleição para avaliar essas estruturas. Eu vou fazer um corte também para avaliar a saída do ventrículo direito, ou seja, o ventrículo direito e a artéria pulmonar, tá? E esse aqui é o corte apical 4 câmaras. Nesse corte, eu vou botar para girar e vou dar uma pause. O que é que a gente consegue avaliar? A gente vai avaliar o átrio esquerdo, o átrio direito, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Adicionalmente, eu vou avaliar a espessura e a movimentação da válvula mitral, espessura e válvula mitral e movimentação da válvula tricúspide. Além disso, eu vou conseguir avaliar, através do modo Doppler colorido, a direção do fluxo desse sangue, se essa direção ela está indo dos átrios para o ventrículo. Vou rodar de novo para vocês. Ok. E aqui o apical 5 câmaras, em que a gente vai conseguir ver os 2 átrios, os 2 ventrículos e, adicionalmente, a aorta. Gente, isso era o que eu tinha para mostrar para vocês, tá? O exame ecocardiográfico, ele é uma ferramenta extremamente útil, tá? Ele vai fornecer informações valiosas da morfologia cardíaca, mas ele é um exame complementar. Para a gente fazer uma avaliação completa, né, cardíaca do paciente, a gente precisa do exame ecocardiográfico. É importante o exame radiográfico também, tá? O eco, ele não substitui o raio-x, porque as funções dele são diferentes. E o exame eletrocardiográfico possui suas limitações, certo? Como qualquer outra técnica diagnóstica. E para a gente entender esse tema, é fundamental saber detalhadamente a anatomia ecocardiográfica, a fisiologia e as patologias mais comuns. Certo? Eu fico à disposição de vocês, caso vocês tenham dúvida e quiserem entrar em contato comigo, eu deixei o meu e-mail aqui, tá? E eu acredito que a professora Tilde, ela possa fazer essa ponte também, caso vocês tenham alguma dúvida. Eu queria agradecer a atenção e até a próxima.